Queridos, hoje eu quero dar continuidade aqui à ministração que na semana passada nós começamos a falar. Uma ministração extremamente importante, porque ela é uma ministração, é uma palavra que tem como fim a libertação do homem. Quando se fala de libertação, preste bem atenção nisso. Logo, as pessoas pensam, as pessoas precisam ser libertas das drogas, ou ser libertas da bebida alcoólica, ou ser liberto de que mais? Como dizem os evangélicos, da prostituição, do mundo, ser liberto do mundo. E é certo que há verdade nisso. Há verdade nisso. Lógico, quando o Senhor Jesus nos alcança, Ele nos liberta do mundo. É verdade. Ele nos liberta do império de Satanás, da força do maligno que atua sobre os filhos da desobediência. Como está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o Senhor nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, a verdade, quando se diz da libertação nesses aspectos. Entretanto, há de se lembrar duas coisas. Primeiro, que essa libertação ela é única e de uma vez por todas. Ela não requer campanhas e campanhas e campanhas de libertação. Tem crente que tem 30 anos de crente e está fazendo campanha para ser liberto dessas coisas. Porque não entendeu o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, eu quero falar hoje, ou continuar a falar, da libertação de algo que não se fala comumente. Até porque se propõe a religião como uma forma de libertação. E eu quero falar então acerca da libertação da religião e de qualquer forma de religiosidade. Até porque a religião, ela é uma invenção humana. É o homem que inventa métodos, ritos, doutrinas, costumes, práticas, com o fim de voltar a Deus, de chegar a Deus, de reconciliar-se com Deus, ou de obter a aprovação de Deus. E o que foi que Jesus Cristo disse? Ele disse: eu sou o caminho. Eu, uma pessoa divina, sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E portanto Jesus Cristo é a pessoa bendita de Deus que se fez homem, que se fez carne, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para ser Ele mesmo o único meio que nos faz voltar a Deus. E que nos reconcilia com Deus. E que nos leva a conhecer verdadeiramente a Deus. Nada além de Jesus Cristo pode nos levar ao Pai. Nada. Mas os homens, eles preferem criar a religião, criar os seus métodos, suas doutrinas, para que o homem então possa se enquadrar dentro de um procedimento litúrgico, religioso, com o fim então de voltar a Deus. E o pior, que nós, sobretudo nós brasileiros, falando do Brasil, que é a nossa experiência, nós somos aí herdeiros de uma tradição religiosa muito grande. Isso é um grande problema, na verdade. Nós somos herdeiros, nós fomos criados desde o nosso nascimento dentro de uma linha teológica, doutrinária, religiosa, seja na linha do espiritismo, seja na linha do catolicismo romano, seja na linha do protestantismo, seja na linha do evangelicalismo, movimento evangélico, que se subdivide em pentecostal e neopentecostal, mas nós somos herdeiros de tudo isso. De lá nós viemos, e para muitos ainda pensam que lá ainda se encontram. E aí de repente nós estamos aqui dizendo: não, está tudo errado.
à luz da Escritura, não é que nós estamos com um espírito contencioso e queremos simplesmente criar um pretexto para contradizer qualquer coisa. Não! Nós estamos aqui movidos por uma revelação divina que não nos veio mediante arrebatamento pessoal, que não nos veio mediante uma visão de algo, que não nos veio mediante um êxtase, como alguns dizem, não, eu dormi e sonhei, portanto, essa é a verdade. Não, não é assim. Não, é porque eu fui arrebatado, fui lá no céu, né? Aí vi Jesus lá sentado, aquele vestido dele vermelho com branco. E aí, nada disso. É uma revelação cujos fundamentos e raízes se encontram na Bíblia Sagrada, ou seja, nesse conjunto de livros sagrados, nos quais nós encontramos imediatamente a Escritura e na qual está a palavra de Deus. Então, eu quero falar para os irmãos acerca de Deus, o Deus das Escrituras. Falar dessa fé nesse Deus da Escritura, não é no Deus do cristianismo. Eu sei que imediatamente isso ofende às vezes as pessoas. Mas pastor, você não pode falar assim. Mas é porque nós estamos determinados a romper definitivamente com tudo aquilo que não glorifica ao Deus das Escrituras. E para tanto, nós temos que ser bastante claros e bastante enfáticos. E é lógico, nós temos o desejo de que mediante a palavra de Deus, você seja liberto dessa religião, que embora traga o nome de Cristo, está a nos distanciar dele a cada dia. Para que você possa então começar a experimentar um novo relacionamento com Deus, que de fato possa te ajudar a crescer em vida, que de fato transforme a sua maneira de pensar, que transforme a sua maneira de olhar, que transforme a sua maneira de lidar com as pessoas, que transforme o teu ser, que transforme o teu coração, porque o que o homem precisa é de um novo nascimento. E esse novo nascimento, é importante que nós frisemos, ele não acontece de uma única vez. Eu já nasci de novo. Quando você nasceu de novo, você que creu no Evangelho, você nasceu de novo no seu espírito humano. A sua alma ainda carece de nascer de Deus. E o seu corpo ainda carece de nascer de Deus. Portanto, aquilo que nós chamamos de regeneração, de santificação e glorificação, que são os aspectos da obra de Deus no espírito, alma e corpo humano, esse conjunto de 3 itens, regeneração, santificação e glorificação, são tudo isso o novo nascimento. Que um dia começamos a nascer de Deus no espírito humano e estamos no longo processo de nascer de Deus a cada dia, até que Cristo seja completamente formado em nós. De que você precisa? Você não precisa de doutrinas, ou de mais doutrinas. Quando eu falo doutrinas, não quero dizer o conhecimento de Deus, não. Eu me refiro que você não precisa de mandamentos, de regras, porque você está cheio de regras. Você está cheio de condutas, cheio de moral, de ética. Só que na hora que você precisa provar que você é um homem honesto, uma mulher honesta, que você precisa provar que você é um homem puro, uma mulher pura, que você precisa demonstrar que você ama o outro, ama o teu próximo de fato e de verdade, aí falta o poder para viver aquilo que se diz. Há muitas doutrinas até mesmo boas, que procuram vestir o homem, que procuram colocar o homem reto. O problema é que essas doutrinas, não diferentemente da lei de Moisés, não têm poder para mudar a sua vida. O mero conhecimento teórico não muda a vida das pessoas. Pelo contrário, gera uma certa arrogância, um certo orgulho e uma prepotência, porque olha para os outros como quem diz: eu sei, você não sabe. Então tudo o que nós mais precisamos é de conhecer a Deus. Conhecer a Deus.
E o Novo Testamento traz muito isso, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz lá em Filipenses, né, no capítulo 3, quando no versículo 9 ele diz, para o conhecer. E conhecer a pessoa de Cristo, o poder da sua ressurreição, conformando-me com Ele na sua morte. Ou seja, esse conhecer a Deus nos eleva ou nos leva a um nível de experiência em que você agora pode experimentar o poder de Deus na sua vida, de modo que você agora sabe quem é Deus, de modo prático. Eu sei que tem muita gente que quer conhecer a Deus, ou mesmo que quer ver a Deus, aí fica esperando o dia da morte. Não, quando eu morrer, eu verei a Deus. Aí vai para o céu, aquela alminha. Aí chega lá, cadê? Onde é que está Deus aqui? Eu quero ver Deus. Está todo mundo querendo ver Deus. Outro fala, não, quando Jesus voltar, aí eu vou vê-lo, né? Vou vê-lo, quero olhar na face dele, olhar a cor dos olhos dele. Ou seja, estão todos almejando por um momento em que se contemple a figura dele. Enquanto que a Escritura, embora diga que nós o veremos de fato face a face, no caso de Jesus Cristo, mas quando fala do conhecer a Deus, fala de uma experiência que o Espírito Santo produz dentro do homem, de maneira que você poderá falar então como Jó falou no último capítulo do seu livro. Ele disse, eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Lembram disso? Quando Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, ele sabia tudo acerca de Deus. Aí ele diz, mas agora, depois de quê? Depois que ele passou por uma profunda experiência de transformação, ele diz, mas agora os meus olhos te veem. Aí eu pergunto à igreja, quando Jó disse, mas agora os meus olhos te veem, quer dizer que ele viu a figura de Deus? Ele viu a imagem? Os olhos, pegou na barba branca de Deus? O que quer dizer, agora os meus olhos te veem? Ele quer dizer, agora eu tenho um conhecimento experiencial de Deus. Deus não é mais uma doutrina, não é mais um ensinamento, não é mais uma filosofia, mas eu posso experimentá-lo dentro de mim, porque houve de fato essa mudança. E é isso que nós estamos perseguindo. Que no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Capítulo 11, de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, a partir do versículo 1. Quisera que me suportasseis, ou quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. É como que ele dissesse assim, olha, eu sei que vocês me veem muito insistente, né? A ponto de vocês acharem que eu sou louco. Mas ele diz, suporte-me. É como que ele dissesse, me dê essa chance e me interprete corretamente. É como que ele dissesse, vocês estão me vendo talvez como alguém que já não tem as ideias já corretas, né? Mas ele diz, é porque eu tenho um zelo por vocês. Ele, como dissesse, eu tenho um encargo de Deus, eu tenho um ministério de Deus, eu estou incumbido por Deus, e portanto, eu tenho um zelo por vocês, como ele diz mais, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ou seja, qual é o objetivo do ministério apostólico? Qual é o objetivo do ministério apostólico? Preparar a igreja, para então apresentá-la diante do noivo. Apresentá-la diante do noivo pura, como uma virgem pura, sem mácula. Ou seja, é um trabalho, né, que o apóstolo Paulo fazia, os demais apóstolos também faziam, de então conduzir a igreja
a uma experiência de purificação, de mudanças profundas, para que no dia de Cristo a igreja pudesse se apresentar, como diz em Efésios capítulo 5, sem mácula, sem ruga, sem pecado ou coisa semelhante. O versículo 3 diz, mais receio. Quando ele diz mas receio, olha que coisa profunda, mas eu tenho um temor. Como é que você vai ler esse mas aqui? Você lê assim, olha. Bem, eu estou aqui para trabalhar de tal maneira a igreja de Jesus Cristo, para que ela possa, de fato e de verdade, passar pelo processo de edificação para ser apresentada pura, como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Entretanto, tem um problema. Juntamente ou paralelamente a esse trabalho de preparação da igreja, há um outro trabalho sendo feito. E é esse ponto que a maioria dos cristãos não consegue enxergar. Mais receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, paralelamente ao trabalho de Deus, mediante o ministério apostólico, de preparar a igreja para ser apresentada a Cristo, existe um trabalho da serpente. A serpente, desde o Éden, que procura enganar os homens. Essa é a grande questão. E não pense você que o diabo, que é a antiga serpente, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9, chegou lá no Éden com um cigarro de maconha e falou assim, olha Eva, dá um tapa aqui. Foi assim que ele fez? Ou então chegou com um copo de pinga, Eva, vamos agora nós dois aqui, ó, de cara, bora tomar esse negócio, dançar um forró. Você está pensando que foi isso? É lógico que essas coisas, né, elas não são boas para o ser humano. Agora, quando a serpente chegou no Éden, entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui neste ponto. A serpente, primeiramente, o maligno, não chegou tal como ele é. Ele se ocultou por detrás da imagem e da figura da serpente, como quem esconde a sua verdadeira identidade. Então, o diabo, ele esconde a sua identidade. Por detrás, no caso lá de Gênesis, da figura de um animal dos mais belos que havia então. Em outros lugares da Escritura diz que o falso profeta, o falso apóstolo, o falso pastor, o falso bispo, o falso presbítero, o falso sei lá o que diga, ele se esconde por detrás da imagem, da figura de um cordeiro. Ou seja, o diabo não vai chegar para você e falar assim, eu sou o diabo, eu sou o capeta. Não, ele vem oculto. E nesse estar oculto, ele veio conversar com você acerca das coisas referentes a Deus. A serpente disse, não foi assim que Deus disse. Veja que ela toma o tópico divino para poder discursar com Eva. E aí começa toda uma ilusão em torno daquilo que Deus disse, até o ponto de a serpente finalmente negar completamente, dizendo, é certo que não morrereis. Deus disse, morrerás. Aí o diabo chegou ao final e disse, não morrerás. Em outras palavras, Deus é mentiroso. Então, a serpente, ela faz isso. O maligno, ele faz isso. Ele tem um trabalho. Ele tem um trabalho de enganar o povo de Deus. Enganar a mente do povo de Deus. Com discursos religiosos, usando a Escritura para enganar o povo de Deus, de maneira que a grande preocupação, portanto, do apóstolo Paulo é que então os irmãos, a igreja, fosse enganada com uma falsa mensagem, com um falso evangelho. Olha o versículo 4 como confirma isso. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido,
Ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ou seja, se na verdade vindo alguém vos prega outro evangelho, ou se prega um outro Jesus, ou se aceitais um espírito diferente. Olha, no tempo de Paulo, já se falava de um evangelho outro, de um Cristo outro, de um espírito outro. Então você tem que pensar um pouco que a Escritura nos leva a considerar que paralelamente à verdade de Deus existem os falsos evangelhos, os falsos Jesuses e os falsos Espíritos Santos. É aí que você tem que parar e meditar, para que você possa encontrar o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Espírito, à luz da Escritura. E aí nós temos uma epístola na Bíblia que ela é extraordinária para nos revelar esse Jesus. Porque você imagine, talvez alguém diga assim, pastor, mas a minha grande dificuldade, sabe qual que é? É porque é o seguinte, é tanto pastor falando tanta coisa. Eu vou e eles dizem assim, né? Eu vou na sua igreja, você fala isso. Aí eu vou na igreja fulano de tal, lá diz outra coisa. Aí eu vou na outra, diz outra coisa. Aí eu ligo a televisão, diz... Aí eu tenho uma confusão, não sei mais o que está acontecendo. Então, qual é a sua segurança? É você ir à pessoa certa. Qual é o verdadeiro Jesus e qual é a sua verdadeira mensagem? É a pergunta. Você ama Jesus Cristo? Você quer seguir a sua mensagem? Ora, e diante do fato de que a Escritura diz que há outro Jesus, será que o Jesus que você segue e a mensagem do Jesus que você segue é o Jesus e a mensagem do Jesus da Bíblia, da Escritura? Você tem que parar e perguntar. E o que fazer então diante dessa situação? Ora, você tem que perguntar à pessoa certa. Então pense comigo. João, no seu evangelho, falou o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Quando ele diz ninguém jamais viu a Deus, ele está dizendo Daniel não viu a Deus. Ele está dizendo Davi não viu, Isaías não viu. Ah, pastor, mas é porque quando eu li o livro de Isaías, capítulo 6, está dito assim, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Está dito isso na Bíblia ou não está? Isaías capítulo 6. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado, não diz? Aí vem João, o evangelista, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 18, e diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Aí eu pergunto, Isaías viu a Deus? Pessoal, olhem para mim. Isaías viu a Deus? O que Isaías disse? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí você vai para João capítulo 1, versículo 18, e lá diz, ninguém jamais viu a Deus. Olha as expressões, ninguém, bastava dizer, ninguém viu a Deus. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Aí eu pergunto, alguém já viu a Deus? Eu pergunto, Isaías viu a Deus? Aí Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí a Escritura declara, ninguém jamais viu o Senhor. Aí para completar, alguém mais instruído fala, pastor, tem mais um texto no livro de Êxodo, em que Moisés pediu a Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória.
Ele falou, não, mas você não pode, se você me ver, você vai morrer. Então, vamos ver o seguinte, eu vou passar por detrás de uma pedra e você vai ver apenas as minhas costas. Aí diz que Moisés viu as costas de Deus. Moisés viu a Deus? Isaías viu a Deus? Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Esse é o testemunho de Isaías, o profeta. Apóstolo João, Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. A irmã Raimunda prefere Isaías a João. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo ilumine o meu entendimento e o entendimento da irmã Raimunda e o entendimento de cada um de nós. Primeira Timóteo capítulo 6, versículo 16. Peça a Deus espírito de sabedoria e de revelação. Cuidado com o espírito da Paraíba. Você não pode confundir o espírito de sabedoria e de revelação com o espírito paraibano. Isso é outra coisa. Eu falo o Espírito de Deus, né? 1 Timóteo 6,16 diz assim, eu vou ler. Se eu ler erradamente, vocês me corrijam em nome de Jesus. Como a irmã Raimunda não pode ler, que ela está com problema na vista, ela só pode ouvir, corre-se o risco de eu, querendo enganá-la, posso ler erradamente para enganar os ouvidos dela. Mas eu não posso enganar os olhos de todos vocês que aqui estão. Posso? Então vocês agora vão ficar como sentinelas atentos em defesa da irmã Raimunda para que a minha voz não a engane. Ok, pessoal? O único que possui imortalidade. Aí já começa a destruir as bases daqui, né? Eu não vou entrar por aqui não, senão eu não vou conseguir falar o que eu quero falar. O único que possui imortalidade, o único que habita em luz inacessível, a quem alguns homens viram, como Moisés, Isaías e o próprio João. Estou lendo errado? Estou lendo errado? Então eu vou ler de novo. Ajudem, porque a irmã Raimunda não está acompanhando na escritura, mas vocês estão por ela. Vocês todos são os olhos dela. Tá bom, pessoal? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem apenas uns poucos homens puderam ver. Não? Como, por exemplo, Isaías e o próprio João. Não diz isso? Bem, então agora eu vou ler corretamente. Eu vou ler o que está escrito agora. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. E a irmã Raimunda então tem razão, quando então, ao invés de afirmar, ela teria razão, se ao invés de afirmar, perguntasse, e agora? Por que então Isaías disse ter visto? Aí é sábio, né? Onde é que está a sabedoria? Bem, a Escritura expressamente declara que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Isso aqui é expresso. Agora Isaías diz que viu.
E outros disseram que também viram. Mas o que eles viram, certamente, não foi o ser divino na sua essência e plenitude. Eles tiveram visões, quando Deus se mostrava e se dava a conhecer em forma humana. Quando você, por exemplo, lê o livro de Daniel, Daniel diz também ter visto um trono e nele sentado o ancião de dias. E qual é a sua aparência? Barbas e cabelos brancos. Aí você vai imaginar que Deus tenha barba e cabelo branco? Hã? Mas por que é dito que Daniel o viu assim? Porque Deus trouxe a ele uma visão com essa imagem meramente humana para ensinar algum aspecto da sua natureza. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, o ancião de dias quer dizer eternidade, é o ser eterno. Aí mostra os cabelos brancos como quem mostra para o homem antiguidade. É uma maneira simbólica e pedagógica de Deus se revelar minimamente ao homem para que ele entenda alguma coisa. Agora, ver a Deus, ninguém jamais viu. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá para Isaías capítulo 6. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ah, Isaías, você viu? E como é que ele era? Ele disse, ele estava sentado no templo. Ele estava dentro do templo. Perfeito? Dentro do templo. E o trono dele dentro do templo, e ele assentado no trono. Aí eu pergunto, Isaías viu a Deus assentado no trono dentro do templo? Ora, ele teve uma visão de algo que representava Deus. Mas sabe por que não pode ser Deus? Porque, como diz o próprio Salomão, que construiu o templo do Antigo Testamento, ele disse, na sua oração de consagração do templo, nem o céu dos céus podem contê-lo. Como é que ele estava sentado dentro do templo? Se o universo inteiro não pode contê-lo, e o Salomão diz, que dirá essa casa que eu construí? Como é que ele estava lá dentro? Então entendam todas essas chamadas visões do Antigo Testamento acerca de Deus como sendo visões, êxtases, arrebatamentos em que Deus não mostrava a pessoa divina, mas apenas uma visão que o representava. Mas tecnicamente chama isso de epifania. Perfeito? Vamos seguir à frente, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não quis entender. Perfeito? Então, quando diz em João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, é como que João dissesse, quem está autorizado a falar acerca dele? Imagine só você, alguém falando acerca de Deus, dizendo, porque Deus disse isso, porque Deus quer isso, tem que fazer isso, Deus é assim, Deus é assado. Aí você fala assim, vem cá, você viu a Deus? Você esteve com Ele? Não, eu não. Como é que você fala com tanta autoridade acerca dele? Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo Moisés, que esteve no Monte Sinai com Ele, ou mesmo os profetas, a exemplo de Isaías, que diz tê-lo visto no templo, eles não podem falar acerca de Deus com verdade. E quando eu digo com verdade, não quero dizer que eles falaram com mentira. Quero dizer que eles não falaram na realidade divina, mas falaram mediante sombras e figuras. Nem eles estão autorizados a falar acerca de Deus. Porque Deus habita em luz inacessível. Deus é inacessível ao homem. O homem é homem. Deus é Deus. E é por isso que Ele é Deus. Porque se Ele fosse acessível como homem, já não seria Deus. Seria tão limitado quanto o próprio homem. E aí começa você a entender e a construir no seu entendimento que Deus não é homem.
João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então os homens todos estão fadados ao fracasso, porque se ninguém está autorizado a falar dele, calma, um dia, o próprio Deus, o que habita em luz inacessível, aquele a quem olho algum viu nem é capaz de ver, ele decidiu vir à terra. Eu vou até vocês. E o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. E agora aquele Nazareno, andando entre os homens, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Ele, segundo o testemunho de João no seu evangelho, era o próprio Deus encarnado, no sentido como ele traz, é Deus numa tenda humana. Deus. Não era outra coisa, era o próprio Deus. E para que não tenha dúvida, capítulo 1 do Evangelho de João nos deixa claro: este de quem eu falo, que é o verbo, é aquele que criou todas as coisas. E nada do que foi feito sem ele. É aquele em quem está a vida. E João dá um vasto testemunho acerca dele, dizendo: ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é a verdade, ele é Deus. E agora então, o verbo encarnado entre os homens, ele e somente ele pode falar quem é Deus. Irmãos, eu peço em nome de Jesus que você peça: Senhor, revele-me este ponto da palavra, este que estamos falando. Porque você chega na sua casa e você pega a sua Bíblia e você não sabe onde abre. Você não sabe. Aí você abre em qualquer lugar, aí cai lá em Ezequiel. Aí você lê Ezequiel, não entende nada, é um texto complicado. Aí você, não, vamos mudar de lugar. Aí você vai e abre no livro de Jeremias e só fala sobre a queda de Babilônia, destruição de Babilônia, dos ídolos. E você fica, não dá para entender. É muita coisa. Aí você cai no livro das crônicas. Aí José, que é filho do Joaquim, que é filho do Antônio, que é filho... Aí você, novamente... E aí você começa a olhar para a Bíblia, vai dar naquela confusão, e um diz uma coisa, diz outra. E a Escritura, ela própria está dizendo assim: olha, ninguém jamais viu a Deus. E aí diz a própria Escritura: o Filho, ou melhor, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, ó, foi quem o revelou. Quem é que nos revela a Deus? Só aquele que veio de Deus. Jesus está acima da lei e dos profetas. Entenda isso, meu irmão. Pastor, então para que serve o Antigo Testamento? Ó, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. A lei e os profetas testemunharam acerca dele. Foram testemunhas. Falavam dele, apontavam para ele, preparavam o povo para recebê-lo. A lei e os profetas não têm em si mesmos nenhuma razão de ser, senão a de testificar acerca dele. Quando ele chega, portanto, ele é a personagem principal da Escritura e da história humana. Jesus. Ele é. Então você tem que voltar os olhos para ele. E ele diz: eu vim do seio do Pai. E aqui estou, e portanto eu tenho uma mensagem da parte dele. Só Jesus pode falar: eu tenho uma mensagem da parte de Deus. Só ele pode falar. Mas por que só ele? Ora, porque somente ele esteve com o Pai. Isso é simples, não é simples? Alguém discorda desse falar? Deixa eu ver a mão aqui do discordante. Pode levantar, não tem problema não. Eu não vou te repreender não. Todo mundo concorda? Que maravilha. Que coisa bonita. Tomara que não seja medo. Não é?
só Jesus pode falar. Então nós temos que ir a quem? Ir a Jesus. E onde é que ele está? Ele já retornou para o Pai. Estamos longe de Jesus Cristo no tempo e no espaço. Estamos distantes dele há 2000 anos e distantes dele há tantos mil quilômetros da região onde ele esteve lá, encarnado. Mas Jesus Cristo, então, como aquele que trouxe do Pai a mensagem, ele trouxe para junto de si 12 apóstolos. Quando eu falo 12 apóstolos, estou aqui a contar com Paulo como um dos 12. Perfeito? E agora, tendo os seus apóstolos junto de si, você agora, eu vou dizer a vocês, apóstolos, qual é a mensagem que eu trouxe do Pai. Então Jesus entrega na mão dos apóstolos a mensagem da parte do Pai. Por que eu estou falando isso com tanta pedagogia? Para que os irmãos possam caminhar nessa linha que a Escritura nos revela. Querem ver uma coisa? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que vai acontecer aqui agora. 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim. Olhe na sua Bíblia. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? Quando você lê assim, olha, o que era desde o princípio. Ou você pode tirar esse "o" para ficar melhor de entender, coloca assim, aquele que era desde o princípio. A quem o apóstolo João aqui se refere? Basta você se lembrar do seu evangelho. Capítulo 1, versículo 1 que ele diz, no princípio era o verbo. Aquele que era desde o princípio. Então ele está se referindo ao verbo. Aquele que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aqui está a autoridade apostólica. João não está dizendo assim, olha, eu dormi essa noite, comi uma rabada, e estava, ou um chambaril, ou uma feijoada, e aí eu sonhei. Não, para de bobagem. Não é, porque eu desmaiei, aí eu acho que eu fui arrebatado, e eu vi um corguinho, que era o rio da vida. Não, nada disso. Olha o que ele diz. Olha onde está a autoridade apostólica. O que era desde o princípio. Aí ele começa. O que temos ouvido. Ele ouviu? O que temos visto com os olhos alheios. Ou melhor, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito a quem? Ao verbo da vida. Em que consiste a autoridade do apóstolo? Eu e os demais apóstolos vimos com os nossos próprios olhos. Em outras palavras, eu vi o verbo encarnado, andei com ele, estive com ele antes da sua morte, estive com ele na sua morte, e depois, na ressurreição, eu estive com o Cristo ressuscitado. Eu estive lá. Ele tem autoridade para falar, não tem não? E não somente nós vimos, mas nós contemplamos. Não foi um olhar rápido. Não foi como Isaías que viu uma visão. Não. Nós comemos com ele. Nós comemos com ele. Maravilha. Versículo 2 ainda diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Em que consiste, queridos, eu pergunto à igreja toda, a autoridade apostólica? Em que consiste?
no fato de os apóstolos terem estado com ele. Atenção, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que se encarnou esteve com ele. O Filho podia dizer, eu vi o Pai, toquei no Pai, contemplei o Pai. Não poderia dizer? E agora os apóstolos dizem, consequentemente, e eu estive com esse que esteve com ele. Vai formando um cordão, vai formando um fio de condução da verdade. Então nós estivemos com ele, nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos, nós não somente nos esbarramos, mas nós apalpamos o verbo da vida. E ele é a vida que se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. Até aí, o fio se constrói até os apóstolos. E o que ele diz então em seguida? E vô-la anunciamos. Em outras palavras, nós agora vamos anunciar para vocês aquilo que nós vimos, aquilo que vocês não viram. Nós vamos anunciar aquilo que nós, apóstolos, contemplamos. Vamos anunciar a vocês que não contemplaram. Perfeito, queridos? Nós que comemos com ele, estivemos com ele, vocês não tiveram. Nós somos suas testemunhas. Vocês receberão o nosso testemunho e crerão na nossa palavra. Aí ele diz, e a vida se manifestou, versículo 2, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aí ele continua dizendo no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olhem para mim por um momento. Você que ouve essa mensagem essa manhã, você mantém comunhão com os apóstolos? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Como é que eu vou manter comunhão se eles já morreram? Ele está dizendo, nós apóstolos que estivemos com ele, anunciamos a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Ter comunhão com os apóstolos significa que você desfruta e que você crê e que você confessa aquilo que os apóstolos disseram. Não aquilo que eles não disseram. Cuidado, porque o falar cristão evangélico está longe de falar o que os apóstolos disseram. Não é porque o pastor da minha igreja é apóstolo. O meu pastor é apóstolo também. Ele pode até ser o seu apóstolo, mas não apóstolo de Jesus Cristo. Porque para ser apóstolo de Jesus Cristo, tem que ser testemunha dele. No sentido de poder falar como João, eu vi, eu contemplei, eu apalpei o verbo da vida. Então, os cristãos, infelizmente, eles não têm comunhão com os apóstolos da Escritura. Talvez tenham comunhão com seus próprios apóstolos, com suas próprias denominações, com seus próprios currais ou com seus próprios chiqueirinhos. E não é nenhuma ofensa, não. Esse é um termo que Jesus usa em João capítulo 10 para se referir a todo tipo de cercadinho onde as pessoas são confinadas e ali são aprisionadas num sistema legalista, num sistema de maldição, num sistema que impede as pessoas de irem a Cristo. Jesus disse que as ovelhas estavam, aí ele usa uma palavra bem bonita, né? No aprisco das ovelhas. Mas aprisco é curral. Entenderam? Então não há nenhuma ofensa nisso. Vocês têm comunhão com os apóstolos? Ah, pastor, mas então eu quero ter comunhão. Como é que eu faço? Então nós temos que ouvir os apóstolos falarem. E aí você tem que confessar o que eles confessaram e crer no que eles creram. Porque eles são as testemunhas imediatas.
E aí olha o que diz então, no versículo 5. Ora, aí começa a mensagem, né? A pregação começa aqui, ó. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta. 2 pontos. Aí ele vai dizer agora qual é a mensagem. A Bíblia é muito simples, queridos. Se nós lermos com simplicidade, não tem dificuldade alguma. Mas se ler com preconceito, ou se você já lê com toda uma carga de conhecimento herdado, de cultural e religioso, aí você não vai entender. Mas João está dizendo, olha, eu agora vou dizer a vocês qual é a mensagem que ele, ou da parte dele, nós recebemos. Ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, anunciamos é esta. 2 pontos. Que construamos templos, cobremos o dízimo, ameacemos o povo, façamos campanha e tiremos deles o último centavo, sob a ameaça de terem suas almas queimadas no fogo do inferno. Hã? Não está aí na sua Bíblia, não? Mas vocês têm ouvido isso por aí? Indiretamente, mas a mensagem é esta. Vamos ler de novo, então. Vamos ler corretamente. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há treva nenhuma. Nele não há treva nenhuma. Qual que é a mensagem? Deus é luz. Pastor, mas eu já sabia que Deus é luz. Deus não pode ser treva. Pastor, para mim, isso aí não diz nada. Porque Deus é luz. Essa é a mensagem? É, mas... E o que isso quer dizer? Que ele é luz? Osram? Que Deus é luz? Ele é uma tocha de fogo? O que quer dizer Deus é luz? Vamos ler. A mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Aí eu quero ler com os irmãos, capítulo 2, versículo 9. Quando João, ele vai nos demonstrar o significado dessa luz. Deus é luz. E o que isso significa? Capítulo 2, versículo 9, ele diz, olha, aquele que diz estar na luz. Em outras palavras, se Deus é luz, e alguém diz estar na luz, alguém diz estar em Deus. Então, olha só, muita gente diz, olha, nós estamos em Deus, nós temos Deus, nós pregamos Deus. Olha como o fio voltou da origem lá. Quem aqui está na luz? Levanta a mão. 14 pessoas, muito bom. Os outros ficaram na dúvida, né? Eu falei, sei lá, vai que eu não estou na luz, né? Ei. Não, mas é provável que talvez você não esteja mesmo, não sei. Não, você está certo em ficar na dúvida. Perfeito. Mas por todos os efeitos, olha o que diz o versículo 9. Aquele que diz, aqui não diz aquele que está na luz, aquele que diz estar na luz. Ou seja, aquele que diz que está em Deus, aquele que diz que tem Deus, e que prega Deus, e que está do lado de Deus, ou ao lado dele, ou do lado dele, há os dois significados. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Quando diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, e então você diz que você está em Deus e está na luz, então você deve amar o seu irmão. O amor é a manifestação da luz de Deus dentro de você. Se você está na luz, essa luz tem que brilhar. E quando então essa luz que é Deus brilha,
esse brilho não é uma luz que você fica todo amarelo, né? Fluorescente. Não. Essa luz se manifesta em amor. A mensagem dele é esta. Olha o que diz o capítulo 3 de Evangelho de João, capítulo 3, versículo 11 em diante. A partir do versículo 11 diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Aí você fala: pastor, mas eu amo os irmãos. Aí é onde é que entra o problema, né? Porque qual é a mensagem? Não, nós temos que amar uns aos outros. Amar. A mensagem é o amor. Olhem para mim. Olhem para mim em nome de Jesus e peça a Ele que te revele agora essa verdade. Você fala assim: não, mas a mensagem é o amor. Aí logo você dá aquele sorriso, né, de amor, né? Como é o sorriso de amor, irmãos? É para dizer que ama, né? Aquele sorriso de piedade. Já viu aquele pessoal piedoso que eles ficam assim, te olhando? Porque assim, não para que você pense que ele ama. Aí o amor passa a ser uma forma de piedade, uma forma de piedade. Já ouviram falar de forma de piedade? Uma coisa é a piedade. Outra coisa, como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tendo forma de piedade, tendo a aparência. É por isso que quando a pessoa ela quer se mostrar muito crente, ela veste aquelas rouponas compridas, aqueles cabelão comprido, aí fica aquela cara de fome que está jejuando pelas pessoas. Homem de oração, mulher de oração. Entendeu? Aquela aparência. Mas logo alguém diz: não, pastor, mas eu amo. Eu amo. Não estou aqui exigindo que ninguém ame ninguém. Até porque o amor não pode ser um mandamento. Pastor, você foi longe. Porque a Bíblia fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É porque esses mandamentos, eles são como que uns indicativos, uns marcos, que Deus aponta o que é que Ele espera de nós. Mas o amor, ele só poderá ser prático e verdadeiro se você estiver na luz. Porque Deus é amor. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que Deus é amor. Então você não pode dar o que você não tem. Só pode dar Deus, se você tiver Deus. E portanto, olha o que diz o texto no versículo 11. Ou melhor, versículo 11. A mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não, mas eu amo. Aí ele vai corrigir: não segundo Caim. Ou seja, Caim também dizia que amava Abel. E Abel: vem cá, meu irmão. Meu irmão, vamos ali comigo. Ali no mato. Ô Abel, vamos ali comigo. Naquela moita. Que eu tenho um presentinho para te dar. Era a paulada na cabeça que ele ia dar do irmão dele. Ou seja, quando diz não segundo Caim, você deve amar não semelhantemente a Caim. Caim dizia amar, lógico, é irmão, é sangue. Só que qual foi o resultado? Na primeira oportunidade, Caim era aquele tipo de gente assim, olha, estava em casa, né? Aquela cabana que eles fizeram lá. Caim, Abel, Adão, Eva. Vamos fazer o culto matinal. Pega cada um a harpa cristã aí, sua Bíblia, o inário, e vamos lá cantar. Aí cantava 3 ou 4 hinos. Eles dividiam vozes desde o princípio, né? Tenor, contralto, soprano, baixo. Aí lia a palavra, fazia as orações, e Caim estava lá. Agora não saia sem se despedir do seu irmão. Aí Caim lá abraçava Abel, abraçava, para acabar o culto. Mas lá dentro, ele tinha reservas.
olhava assim para Abel. Pensava, esse cabra, um dia ele vai ver. Um dia que eu criar coragem, ele vai ver. É quando você olha assim para o outro e você se relaciona com as pessoas como quem ama. Mas lá no seu coração você tem sentimentos, ressentimentos, mágoas. De alguma coisa que marcou a sua vida no passado. E aquilo nunca foi esquecido. Você está esperando uma hora, sabe? Para você pagar com a mesma moeda, se não pior. E nós todos temos disso. Em maior ou menor escala, todos nós temos esse tipo de problemas. Talvez você seja uma pessoa profundamente magoada com alguém que você nunca conseguiu perdoar, nunca conseguiu amar aquela pessoa, porque um dia ela bateu no seu filho, ela te pegou um dinheiro emprestado e não te pagou, ou então ela te humilhou na frente de todo mundo e você não pode perdoar isso, e você então é como Caim. Você está lá, a pessoa está no meio, você fica lá. Né? Paz, irmão, tudo bem? A paz. Mas lá no fundo tem aquela mágoa. Tem aquela reserva. Não tenho mágoa não, mas tem reserva. Reservado. Né? O amor, ele não se ufana, não se ensoberbece. Ele não arde em ciúmes. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor se dá, o amor se entrega pelo outro, ele morre pelo outro. Então a Escritura diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E aqui está um grande detalhe. E assassinou seu irmão. Lembram de Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo fala sobre a lei de Moisés? Ele fala assim, olha, na lei está dito, não matarás. Lembram disso? Na lei está dito, não matarás. Eu não vou perguntar quem já matou alguém aqui, porque talvez 2 ou 3 vão levantar a mão. Vai ficar chato, né? Vai ficar muito chato. Eu matei 14. Eu matei 22. Vai ficar chato, vai ficar muito chato. E não é bom essas coisas, o pessoal vai ficar com medo do outro, né? Opa, esse é matador, eu quero ficar longe desse irmão. Mas isso na vida pregressa, no passado. Mas no geral, ninguém matou ninguém aqui. Não, pastor, Deus me livre, cruz credo. Ave Maria. No geral, não. No geral, que matar uma pessoa é uma coisa muito séria. Não é sério? Matar uma pessoa é uma coisa muito séria. Talvez você fale, não, pastor, eu sou incapaz de matar alguém. Eu acho que, assim, dentro da minha sobriedade, da minha sanidade mental, eu sou incapaz de matar uma pessoa. Mas quando o pecado me tomar também, eu mato 500. Não, mas não me condene não. Não falando de mim, falando do ser humano. O ser humano. O pecador, o pecado. Bem, mas no geral, digamos aqui que ninguém matou ninguém. No geral, ninguém matou ninguém. No geral. Não, Deus me livre, pastor. Matar uma pessoa, isso é coisa muito séria, matar uma pessoa. Mas Jesus, no Evangelho, continua a dizer, eu, porém, vos digo, essa é a mensagem da parte do Pai. O Pai mandou me dizer algo a vocês. O Pai mandou eu dizer que Moisés disse que aquele que matar, estaria sujeito lá tal. Agora, eu, porém, trago do Pai a seguinte mensagem. Que o matar pode acontecer em 3 estágios diferentes. Eu não digo matar como quem pega uma faca ou um revólver e mata o outro. Mas a pessoa já matou o outro. Quando? Primeiro, quando ela fica irada contra o outro. Pastor, então já matei muita gente. Calma. A mesma Escritura diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irado você vai ficar eventualmente. Tal, pegou, né? Mas você não vai, você é um cristão, você é um servo de Deus, você recebeu a palavra de Deus. Não deixe o sol se pôr, sem você procurar aquela pessoa e falar, me perdoa.
Me perdoa. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe por quê? Porque quando o sol se põe e você dorme, no dia seguinte, as coisas parecem que foram resolvidas. Não é assim? Não, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas aí, a mágoa já lançou raízes. Quando você pensa que a coisa está resolvida, sem que você tenha de fato tratado, ela não está resolvida. Então não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque você pode irar-se, e aí você pode partir para o segundo nível de matar o outro. É quando você então começa a falar palavras contra aquela pessoa. Você se ira, e então agora você profere palavras contra aquela pessoa. Aí você xinga, né? Seu filho não sei de quê. Aí não tem nome que dê, é muito nome. É filho disso, filho daquilo, né? E tal, e xinga. Ninguém nem te conhece. Mas você não é aquele irmão da igreja? Não, sou mais não. Se for para ser assim, não dá. Eu vou, agora é hora de xingar. Tem que xingar, e xinga, humilha, joga na cara coisas do passado, lá de séculos atrás. Até a comida que deu aqui. Um dia você almoçou na minha casa. Quem foi que falou, nossa? Não, mas eu vou nossa porque eu acho um absurdo, né? Mas o pior que tem. Não tem não, pessoal? Aquele dia você foi lá e comeu foi muito. Hein? Não bastou comer na minha casa, comeu tudo. E você estava olhando então? Aí xinga e vai, e fala, tal. Aí depois que você jogou tudo fora, isso é Jesus explicando em Mateus capítulo 5, hein? O que significa na nova aliança matar o seu irmão. E é agora o golpe de fatal. Agora é o golpe de morte. Você agora despreza. O que é desprezar? É você matar a pessoa estando ela viva. Não sei se vocês sabem de uma prática muito antiga. Quando alguém cometia um crime, essa pessoa se tornava um foragido, fugia. Ninguém sabia onde ela estava. Então, o governo daquele lugar, ali, né, chamava os cidadãos da cidade, da região, e julgava a pessoa foragida. Aí, a pessoa não está presente, ela julgava. Como se estivesse. Colocava um boneco, fica aí, como se fosse ela. Aí julgava e condenava. Condenava à morte. Aí eles iam lá e matavam, enforcavam aquele boneco. E agora? Não, agora está morto. Pronto. Está morto, morreu. Não, mas ele está vivo, foragido. Não, ele está morto. Ele está morto. Ele não existe mais. É um desprezo total. O que significaria? Que qualquer um que encontrasse e matasse ele, não tinha problema nenhum, porque ele não existe. Está morto. Então, matava a pessoa viva. E essa é a pior morte. Quando você mata a pessoa estando ela viva. E você finge que não vê, finge que não existe. É o desprezo total. Aí você já terá matado a pessoa. Bem, continuando aqui. Capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão, justas. E aqui vem o sentimento que fomenta o desejo de morte. A inveja. A inveja. A inveja que às vezes domina toda a sua vida. Pessoas que vivem a vida toda em função do que o outro tem, do que o outro pode. E aí quando eu não posso acompanhar, a minha inveja, ela é uma força muito grande, mas eu não tenho os meios de acompanhar o outro. Aí isso agora vai se manifestar em palavras de acusação. Eu já vi gente tão invejosa que chega a falar da roupa do outro. Josué, eu não sei não, viu? Como crente,
deixa a desejar. Você viu o sapato dele? Caríssimo. Olha a inveja do outro. Inveja. Pastor, mas o irmão não estaria errado? Não, isso é outra coisa. O problema é que ninguém aqui tem o direito de julgar a vida de ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados. É a mensagem de Cristo. Agora começa aquela inveja corroendo. E aí isso começa a se transformar em acusações, em falatórios. E vai contaminando a mente de outras pessoas. Diz o texto então em 1 João capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E agora ele vai colocar que se o amor é a manifestação e a prova de que alguém está na luz, o contrário disso é o mundo. Aí vamos lembrar de 1 João 2, 15, 16, 17, quando João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, não procedem do Pai. Então o mundo, queridos, cuidado, muitas vezes se pensa que o mundo é a festinha. A pessoa está lá toda alegre, reuniu a família, o filho passou no vestibular, vamos fazer um churrasco, vamos dançar aqui agora, de alegria. Olha o mundo, ó. Fico olhando, mas esse povo tudo mundano. Eu posso falar porque eu já pensei isso, e eu já falei isso, e eu já preguei isso, posso falar. Passava assim, aí a gente estava com raiva porque a gente não podia ser feliz. Aí tinha raiva da felicidade dos outros. Doido para estar lá, mas não pode, porque senão vai para o inferno, senão vai perder tudo. É o quadradinho que eu falo sempre aqui. Aí fica com raiva. A pessoa chama essas coisas de mundo. Mas mundo é um espírito maligno de morte, de inveja, de perversidade que se levanta contra Deus e que se manifesta contra o homem, contra o próximo. Então é esse espírito de concupiscência carnal, de concupiscência dos olhos, de soberba da vida, essa concupiscência que são desejos carnais, que faz com que nós alimentemos a mágoa, o ódio, a aversão às outras pessoas. Então o texto continua dizendo, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ou seja, o amor é a coisa mais natural que existe naqueles que passaram da morte para a vida. O que significa isso? Talvez você esteja pensando, ora, depois dessa mensagem, eu não sei não, viu? Eu não sei se eu vou dar conta, eu não vou dar conta de acompanhar. Porque antes era mais fácil, mandava mudar a roupa, eu mudava a roupa. Mandava tirar o brinco, eu tirava o brinco. Não bebe cerveja, eu não bebia cerveja. Era só seguir ali, ó, igual um pinguim, certinho. Mas agora não, agora ao ouvir a mensagem de Cristo, eu tenho que tratar com coisas profundas. Aí você talvez se sinta incapaz, eu não consigo. Como é que eu posso resolver esse problema? Você pode. Olha o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, se você creu em Jesus Cristo, você passou da morte para a vida. E se você não está mais na morte e está na vida, esta vida, que é o poder de vida indissolúvel, é suficientemente capaz para te habilitar a tratar com o seu coração. Basta que você ore a Deus e diga, ó vida divina que habita em mim, capacita-me. E essa vida, como eu disse semana passada, é o poder da vida de ressurreição. O que é o poder da vida de ressurreição, queridos? O que é o poder para o conhecer e o poder da sua ressurreição? Filipenses 3:9. Ou pode pegar também Efésios capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Quando no 19 de Efésios 1 diz o seguinte, que Paulo orava para que Deus abrisse nossos olhos, para que nós pudéssemos entender algumas coisas e dentre elas pudéssemos compreender
o poder da vida de ressurreição que nos ressuscitou com Cristo. E que poder é esse? É sair rolando no chão? É babar? É cuspir nos outros? É gritar mais alto que o outro? Falar em língua mais alto que o outro? Ir para os montes? Ficar lá rolando no chão? Sair com o cabelo cheio de terra e de graveto? O que é o poder da vida de... Está todo mundo querendo poder. O meio pentecostal, o neopentecostal querem poder. Mas o poder da vida de ressurreição, para você entender, você tem que olhar para Cristo. Porque operou primeiramente nele. Aí eu lembrei aos irmãos da fraqueza do homem. Como que aquele homem, Jesus, aquela humanidade, era frágil desde o nascimento, sujeito a tantas coisas. E o fim daquela humanidade, foi a morte e o túmulo. Tem fraqueza maior do que o Cristo de Deus sepultado um dia e uma noite, 2 dias e 2 noites, 3 dias e 3 noites? Tem fraqueza maior do que essa? Olha para o Cristo sepultado. Olhe por um momento. Contemple agora, naquele túmulo escuro, selado com uma pedra, e aquele cadáver magro, sem sangue, cheio de hematomas, de ferimentos, totalmente morto. Tem jeito? Tem jeito? Aí entra o poder de ressurreição. O que é o poder de ressurreição? O que é a ressurreição? Ora, a ressurreição é a própria vida. Mas por que diz eu sou a ressurreição e a vida? É porque a ressurreição é a vida que sai da morte. Ou seja, é a vida e é o poder capaz de vencer o pior dos inimigos e maior de todos eles, que é a morte. Não tem nada pior e nada maior do que a morte. Nem o diabo é maior e pior do que a morte. A morte é o maior e último inimigo. O próprio maligno será vencido pela morte. E por fim, Deus dará fim à morte. A morte será o último inimigo a ser vencido. Então, de todos os males das trevas, o pior é a morte. Nada maior e nada mais forte. A mágoa que você tem é mais forte do que a morte? Não é? Não é? Aí você vai, mas eu sou incapaz. Não. Se você passou da morte para a vida, você tem um poder da vida de ressurreição. E esse poder que operou no corpo de Jesus Cristo, que foi permeando aquele corpo, e foi saturando-o de vida, e foi então penetrando todas as regiões daquele corpo, e foi enchendo de vida, de vigor, de força, de poder. E aí se levantou agora aquele corpo ressuscitado, cheio de poder, cheio de vida. E não somente agora totalmente pleno, mas ele ascende acima de todo principado e potestade, poder e domínio. E esse poder está em você e está em mim. E você poderá fazer uso deste poder. E este mesmo poder vai te fazer elevar-se dessa vida rasteira de mágoas, de angústias, de inveja, de hipocrisia, para que você possa viver uma vida como aquele que está na luz. E eu não posso deixar de ler o restante do texto, que diz no versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Porque vai dar, pastor, mas eu amo, pastor. Você não sabe, você está dizendo que não ama, mas eu amo. O amor é conhecido.
Você não precisará mais se enganar a partir de hoje. O amor é conhecido. Como é que você conhece o amor? Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós. Não bastaria João dizer no Evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, mas eu amo o mundo de tal maneira. O amor não são palavras. O amor se manifesta quando Deus deu o seu Filho. Essa é a prova do seu amor. O amor, portanto, o que ele faz? Ele dá. E não somente ele dá a si mesmo. Diga para o seu irmão, por favor, o amor se dá. O amor se entrega. Ah, mas eu me entrego, pastor, eu me entrego. Eu me dou, sou dado. Mas olha como o texto vai apertando a situação. João, ele vai colocando as coisas e vai chegando num ponto que o indivíduo ou ele confessa ou ele sai correndo. Que chega uma hora que não tem mais jeito. Ele diz no versículo 16, parte B: e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Não, mas eu dou minha vida pelos irmãos. Versículo 17, ora, aquele que possuir recursos deste mundo. Eu pergunto, quem aqui possui recursos deste mundo? Quem possui? 5 pessoas. Ah, eu não olhei para cá, desculpe, me perdoe, são 8 agora. Quantos aqui possuem recursos deste mundo? Recursos deste mundo quer dizer que não são recursos do céu. Quais são os recursos do céu? A oração é um recurso do céu, não é? O jejum seria um recurso do céu. A fé. Então ele não está falando que você chega lá, ah, irmão, vou orar por você. Não, esse é recurso do céu. Ele está falando, quem possui recurso deste mundo? O que é recurso deste mundo? Não, bens não. Não. Bens não. É dinheiro. Não. Quando eu falo bens materiais, eu falo, não, mas nem casa eu tenho. Estou falando de dinheiro no bolso. Dinheiro. Recurso deste mundo, com os quais você pode comprar algo. É um recurso material. Perfeito? Gente, essa mensagem eu sei que ela é antiquada para o mundo. É antiquada. Vamos falar, você é louco, cara, você tá louco? Que história é essa? Vai trabalhar, vagabundo. Mas a mensagem de Cristo, ela é adequada para todos os homens em todos os tempos, e o mundo encontra-se do modo como está, exatamente por causa disso, porque não pode admitir a mensagem de Cristo. Se alguém, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Compartilhar. Ah, pastor, mas eu compartilho. Eu pergunto, mas você compartilharia recursos materiais com alguém que, passando necessidade, seja um inimigo declarado seu? Alguém que diz na sua cara, eu te odeio, seu fedido. Seu fedido. O que foi? É porque é uma maneira bonita de xingar o outro. Você não fala palavrão, você fala seu fedido. E aí nós não devemos medir esforços e nem classificar pessoas. Compartilhar
compartilhar. Compartilhar. Aí eu me recordo do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele falou assim: olha, eu recebi o evangelho, não foi de homens, foi de Deus e tal e tal. E aí um dia eu fui a Jerusalém, aí ele disse, chegou lá, os apóstolos nada me acrescentaram. Ou seja, eles não tinham nada para falar que pudesse melhorar meu evangelho, porque o evangelho meu é completo. Bem, para não dizer que eles não disseram nada, apenas me deram, não um acréscimo ao evangelho, mas apenas me deram um lembrete. Não se esqueça dos pobres. Poxa vida. Hã? Imagina só Pedro, Tiago e João. Ô Paulo, só um detalhezinho. Beleza? Não, tranquilo, tranquilo. Só não se esqueça dos pobres. O que os irmãos acham disso? Olha para o seu irmão e diga para ele, não se esqueça dos pobres. Não se esqueça. É a mensagem dele. É uma coisa simples, mas é uma coisa que precisa de tratar o coração, porque nós queremos mais e mais. Não é que você não possa ter, é que você precisa repartir. E aí diz assim, olha, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso... Olha, vou ler de novo. E nisto conheceremos que somos da verdade. Não existe verdade de Deus sem amor, e não existe amor sem doação, e não existe doação sem compartilhar as necessidades. E nisto, portanto, nós conheceremos que somos da verdade. Você é da verdade de Deus? Hein, pessoal? Que tal nós revolucionarmos as nossas vidas? O nosso grande desejo atual é sermos uma igreja, entenda, entre aspas esse termo, de portas abertas. O que significaria isso? Eu coloquei o termo entre aspas, porque não se usa o termo igreja para se falar do local de reuniões, né? Mas como se fosse, não nós presos dentro de 4 paredes, isolados da nossa comunidade, mas um local de portas abertas no sentido de nós estarmos em contato com o nosso povo, com as pessoas. E ajudar na medida daquilo que nós podemos ajudar.